Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as características gerais das artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veia. Esse é um assunto muito importante porque a gente vai entender por que as artérias são vasos de condutância, as arteríolas são vasos de resistência e, é claro, as veias são vasos que a gente chama de capacitância, né? Elas possuem essas classificações porque elas possuem características o que diferentes em relação à sua estrutura morfológica. Vamos lá? Então vem comigo aqui. Muito bem, pessoal. Olha só. Aqui eu vou trazer a vocês. Deixa eu mudar a minha facecam. Eu vou trazer a vocês algumas informações que são muito importantes. E aí, se você não assistiu a aula 1 sobre anatomia do coração, é importante que você assista, porque eu vou correlacionar as informações que foram trabalhadas naquela aula com as informações que vocês vão ver aqui hoje, tá certo? Primeira coisa, quando você analisa aqui o coração, ó, veja só, nós temos a representação do coração à direita e do coração à esquerda. Coração à direita representa aqui o transporte de quê? Sangue venoso. E a direita corresponde, né, ao transporte, ao bombeamento de sangue aqui, arterial. Tá certo? Gente, se você analisar comigo, veja só, observem. O sangue venoso ele chega por meio da veia cava superior e inferior, vai para o átrio direito, atravessa a válvula tricúspide, chega até o ventrículo direito. Do ventrículo direito, atravessa a válvula pulmonar, chega até a artéria tronco pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar esquerda e direita. Daqui vai para os pulmões, onde ocorre o que? A hematose. Uma vez que ocorreu a hematose, esse sangue se torna arterial. Aí ele volta por meio das veias pulmonares, direita e esquerda, até o átrio esquerdo. Tá certo? Do átrio esquerdo ele passa por onde? Pela válvula bicúspide ou mitral, chega até o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo atravessa a válvula aórtica, e aí sim ele vai ser distribuído para todos os órgãos e tecidos, oxigenando e nutrindo esses órgãos. Agora, é muito importante que você saiba que a partir das artérias, ou seja, a partir do momento que esse sangue ele sai do coração, ele vai passar por vasos cada vez mais estreitos. E esses vasos cada vez mais estreitos vão possuir nomes diferentes. Então as artérias, adiantando a vocês, se ramificam em arteríolas, que se ramificam em capilares. É nos capilares que ocorre a troca gasosa. Ou seja, é aqui, ó, na porção mais fininha que ocorre a troca gasosa. Aí esses capilares se comunicam com as vênulas com as veias, e aí esse sangue volta para o coração novamente. Tá certo, gente? Bem, isso é um geral do que a gente viu na aula 1, só relembrando vocês, tá certo? Primeiro, vamos falar sobre as considerações gerais sobre a relação entre coração e pulmão. Primeiro, é graças a essa relação entre coração e pulmão que a gente consegue distribuir sangue arterial, como eu mostrei para vocês por meio de uma explicação mais rápida, né? Ou seja, sangue arterial é sangue rico em oxigênio, então o coração-pulmão permite que esse oxigênio ele seja distribuído de maneira efetiva por todo o corpo. Bem como a remoção de produtos metabólicos. Aqui a gente está falando principalmente do CO2, né? Que é um produto metabólico. Então, o pulmão com o coração permite a oxigenação do sangue, para que ele seja distribuído para todos os órgãos e tecidos, e ao mesmo tempo ele permite a remoção desse metabólico que aconteceu por processos intracelulares, fazendo com que a gente elimine isso por meio da expiração, tá certo? Bem, o coração direito, quando a gente pensa no coração direito, lembrem-se, o ventrículo direito aqui, ó, ele bombeia sangue venoso para os pulmões. Aqui ocorre a troca gasosa que a gente chama de hematose. E a relação entre o coração direito e o pulmão, a gente chama de pequena circulação. Então, a pequena circulação se dá entre coração direito e pulmão, tá certo? Já o ventrículo esquerdo, o coração esquerdo, observe, ele recebe esse sangue oxigenado dos pulmões e, por meio da sua ejeção, ele distribui esse sangue oxigenado para todos os órgãos e tecidos. Ou seja, aqui a gente tem o que? A circulação sistêmica ou grande circulação.
esse é um dos pontos que normalmente os professores mais perguntam quando quer correlacionar coração-pulmão. Qual é a relação que existe entre coração direito e pulmão? É o que a gente chama de pequena circulação, porque a circulação está restrita a coração-pulmão. E quando a gente pensa em coração esquerdo e distribuição, a gente está pensando que o coração esquerdo ele distribui todo esse sangue arterial, né, rico em oxigênio, para todos os órgãos e tecidos. Então a gente tem aí o que a gente chama de grande circulação. Não se esqueçam disso. Beleza, gente? Bem, quando você analisa a estrutura de uma artéria, de uma veia e de um capilar, é importante que você saiba que tanto a artéria quanto a veia possuem 3 camadas ou túnicas, dependendo da literatura que você pegar, tá? Ou seja, a mais externa é o que a gente chama de camada adventícia ou tuna adventícia, tá certo? Túnica adventícia. A intermediária é o que a gente chama de túnica média ou camada média, e a mais interna é o que a gente chama de túnica íntima. Então, tanto as artérias quanto as veias possuem 3 camadas, questão de prova. Já os capilares possuem uma única camada. São formadas exclusivamente por células endoteliais. E você me pergunta, por que os capilares possuem uma única camada? Porque é nesse leito que ocorre a troca gasosa. Então, se ele tivesse mais camadas, a troca gasosa ela não seria o que? Eficiente. Tá certo? Então, gente, lembre-se, artérias e veias, 3 camadas. Capilar, uma única camada. Camada mais externa, adventícia, camada intermediária, camada média, camada mais interna, camada íntima. Tá certo? Deixa eu mudar um pouquinho aqui a minha facecam, que agora que vocês já sabem, né? Eu quero apresentar a vocês aqui as considerações sobre cada uma dessas camadas. A camada adventícia, que está aqui representada, a mais externa, ela é formada principalmente por tecido conjuntivo. A camada média, ela é formada por quê? Por músculo liso vascular, tá certo? Então, o músculo liso, ele está aqui, ó, representado na camada média. Uma das perguntas que normalmente o professor faz em prova é: qual é a camada contrátil dos vasos, artérias e veias? É qual? É a camada média, porque ela é formada por músculo liso. Beleza? Camada contrátil, camada média. E a camada mais interna, ela é formada por quem? Por células endoteliais. Então, todas aqui vão apresentar células endoteliais. Agora, só artérias e veias vão apresentar túnica adventícia e túnica média, porque os capilares não possuem 3 camadas, só possuem uma, formadas exclusivamente por células o quê? Endoteliais. Beleza, gente? Esse é um ponto importantíssimo em relação aqui a essas características, né? Existem outras características também, não tão importantes como as que eu acabei de apresentar, mas é importante eu falar sobre tudo. Pode ser que você seja cobrado em prova, né? Quando você analisa uma artéria e uma veia, as veias, elas possuem válvulas. A artéria não possui válvula. Como é que eu consigo ver essas válvulas, né? Se você observar alguma projeção, principalmente aqui ó, na fossa intercubital, essas projeções que você observa, esses abaulamentos, é onde estão o quê? Onde estão as válvulas. E você pode me perguntar, qual que é então a função dessas válvulas, professor? Elas permitem um melhor retorno venoso do sangue, claro, venoso, para o coração. Como assim? Analisa aqui comigo, ó. Aqui a gente está analisando a veia, tá certo? Aqui a pessoa ela não está caminhando, ela está em repouso. Vejam que as válvulas, olha aí, ó, estão fechadas. Quando a pessoa caminha, ela força, ela contrai a panturrilha aqui, né? Perfeito? Que é o músculo gastrocnêmio. E ao contrair esse músculo, ela gera um fluxo unidirecional. Então, se esse sangue tentar voltar, ó, a válvula se fecha. Isso melhora o retorno venoso para o coração. Então, qual que é a principal função das válvulas venosas? Aumentar o retorno venoso para o coração. Beleza, gente? Isso é muito interessante, né? Aí tá artérias e veias. Artérias não possuem válvulas, as veias possuem válvulas. Beleza? Muito bem. Bem, olha quantas características, hein? Agora, falando agora das artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias.
Como eu disse a vocês, quando se pensa numa ordem, né? Aqui eu tenho muitas imagens, deixa eu desabilitar aqui minha facecam para que vocês possam visualizar todas as imagens que estão aí representadas. Quando você pensa nessa ordem, é importante que você saiba que as artérias, olha aqui, ó, elas são vasos mais calibrosos. Elas se ramificam em arteríolas, tá certo? Essas arteríolas vão se ramificar em vasos ainda mais delgados. Então é aqui que ocorre o quê? Olha aí, ó. Oxigênio e nutrientes vai para os tecidos, oxigenou e nutriu, agora sobrou o quê? Os metabólitos. CO2 vem para cá, bem como os outros metabólitos, aí vai para as vênulas, da vênula vai para a veia, daqui vai para o coração. Aí vai para o pulmão, ocorre a troca gasosa, é eliminado pela urina, tá? Então existe essa relação entre artéria, arteríola, capilar, vênulas e veias. Aqui fica mais didático, ó. Artéria se ramifica em arteríola, que se ramifica em capilares, e aí se comunica com a vênula e da vênula com a veia, tá? Agora, eu preciso saber a classificação desses vasos. Por quê? Porque eles possuem características diferentes, funções semelhantes, porque é o transporte de sangue, mas com características diferentes nesse processo. As artérias a gente chama de vasos de condutância. Por que elas são vasos de condutância? Porque ela vai apresentar uma túnica média bem grande, né, em grande quantidade. Né? Essa túnica média vai apresentar elastina. Então ela possui grande complacência, ela distende muito. E como ela distende muito, ela conduz um volume de sangue bem interessante. Por isso que ela é chamada de vaso de condutância. Tá certo? E o segmento de maior pressão na circulação a gente observa lá na artéria aorta, onde a gente observa uma pressão arterial de 120 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial sistólica e uma pressão arterial diastólica de 80 milímetros de mercúrio. Já as arteríolas a gente chama de vasos de resistência. Por quê? Porque a túnica média ela vai apresentar pouquíssima quantidade de elastina. Elastina é uma proteína elástica, tá, gente? Então, se ela tem pouca elastina, ela vai ser mais resistente. E se ela é mais resistente, ela vai influenciar mais diretamente sobre o que? Sobre o controle da pressão arterial. Então, ela possui uma camada média, né, com pouca elastina, ou seja, pouca proteína elástica, e ela é inervada principalmente pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Aí está a relação porque que ela controla, né, com maior eficiência a pressão arterial. Tá certo? Bem, e os capilares, professor? Os capilares a gente chama de vasos de troca, porque é neles que vão acontecer o quê? A troca gasosa. É nos capilares que a gente percebe esse processo de que de hematose também, a nível tecidual, não só a nível pulmonar, tá? Quando a gente fala tecidual, é porque eu não quero a gente falar, porque eu sei que algumas pessoas confundem. Então, ocorre hematose no pulmão, a nível capilar, e ocorre também em outros tecidos, também a nível capilar, tá certo? Então, normalmente é formado por uma única camada de células aí, ó, endoteliais, de 10 a 15 micrômetros de diâmetro, apresenta poros, porque é por meio desses poros que vai ocorrer essa troca gasosa, tá certo? E a área de secção transversa de todos os capilares juntos é muito maior comparada à área de secção da aorta e da arteríola. Ou seja, é por isso que a gente observa uma pressão e uma velocidade menor comparada aí à artéria aorta. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides essa relação. Beleza? Bem, então, só voltando um pouquinho, não se esqueçam, artérias vasos de condutância, arteríolas vasos de resistência, capilares vasos de troca, conduz com maior eficiência, porque possui uma maior pressão, uma maior velocidade. Possui maior desenvolvimento da camada média com pouca quantidade de fibras elásticas, então ela é mais resistente, por isso que são vasos de resistência. E os capilares são vasos mais delgados, mais finos, que apresentam poros, onde a gente vai observar as trocas gasosas aí, tá certo? Por isso que são chamados vasos de trocas. Bem, as vênulas, né, elas se coalescem, elas se juntam com os capilares. A gente chama isso também de anastomose, né? Então elas possuem uma conexão com quem? Com os capilares. Então veja, artéria, arteríola, capilares se comunicam com as vênulas. As vênulas já estão captando sangue venoso. Apresentam endotélio e túnica média muito fininha, tá certo?
que é o que eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. E as veias, gente, são vasos de capacitância, porque ela apresenta uma túnica média é menor comparada à artéria, mas ela possui muitas fibras elásticas, então ela armazena um maior volume de sangue, por isso que ela tem a maior capacidade de armazenar volume, por isso que é chamada de vaso de quê? De capacitância. E como ela armazena um maior volume, ela influencia diretamente quem? O retorno venoso, por venoconstrição ou venodilatação, tá certo? E como vocês viram, elas possuem as válvulas que vão permitir aí o fluxo de sangue unidirecional para o coração. E aqui, ó, olha para vocês verem, né, a representação diagramática das artérias, veias e capilares. Quando você analisa uma artéria, veja que a camada média é espessa, tá certo? Comparada à veia. Então ela possui uma camada média muito mais espessa, por isso que ela resiste maior pressão, tá certo? Quando você olha a camada média, ó, da veia, ela é menos desenvolvida, então ela é menos espessa comparada a quem? A das artérias. Aqui eu vou ter, né, menos fibras elásticas comparadas às veias, e as veias vão apresentar muitas fibras elásticas. Então aqui elas se distendem mais, armazenam maior volume de sangue, por isso que ela é chamada de vaso de quê? De capacitância, tá certo? Os capilares, olha aí, uma única camada de célula com poros. Então a gente percebe a troca gasosa nesses capilares exatamente por conta dessa simplicidade da sua estrutura e da sua organização. Beleza? E quando a gente vai para as artérias e arteríolas, a gente está comparando artérias e arteríolas agora, tá? Quando você observa a artéria, a camada média das artérias, né, é menos espessa comparada das arteríolas. As arteríolas possuem uma camada média muito mais espessa comparada das artérias, tá? Então, por conta dessa característica, o que a gente observa? Que as arteríolas, elas resistem a uma maior pressão em decorrência do desenvolvimento dessa camada média. As artérias também suportam grandes pressões. Contudo, as arteríolas são os vasos de resistência exatamente por quê? Porque ele tem menos fibras elásticas comparada à artéria e ela é capaz de modular com mais eficiência a pressão arterial em decorrência do desenvolvimento dessa espessão aqui, ó, essa espessura, perdão, da camada média comparada à artéria. Beleza? Então, artérias são vasos de condutância, conduz com maior eficiência o volume de sangue. As arteríolas são vasos de resistência. Beleza, gente? E aí a gente entra aqui para o nosso penúltimo slide, porque tudo que eu falei lá atrás vai fazer sentido aqui agora para vocês. Aqui tem a representação, ó, nesse quadrante, a aorta, aí a aorta, né, e seus ramos aí, as artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias e veia cava, tá certo? Vamos analisar primeiramente a velocidade na aorta, ó, velocidade alta, ó. Saiu da aorta, começou a ir para as artérias, a velocidade vai diminuindo. Chegou onde? Aqui, ó, nas arteríolas, a velocidade cai drasticamente. Quando chega aqui nos capilares, gente, a velocidade ela é pequenininha. Por que a velocidade nos capilares ela é pequena? Para permitir a troca gasosa, para permitir a hematose, para que os tecidos sejam oxigenados e nutridos. Saindo dos capilares, aí esse sangue ele vai ser direcionado para as vênulas, ó, a velocidade vai aumentando. Das vênulas para as veias, vai aumentando, até chegar onde? Na veia cava, tá certo? Essa é a relação da velocidade em todos os leitos vasculares. Vamos analisar a pressão? Aqui nós temos a pressão na aorta, ó. Pressão sistólica 120, diastólica 80. Sistólica 120, diastólica 80. Então veja que a pressão na artéria aorta ela oscila entre 120 e 80 milímetros de mercúrio, tá certo? Agora, chegou nas artérias menos delgada, a pressão ela vai diminuindo. Vejam só, chegou nas arteríolas, diminui mais ainda. Chegou nos capilares, diminui mais ainda. Nas vênulas, também. Veias também, até chegar praticamente próximo de zero na veia cava. Então a pressão na veia cava ela é a menor pressão que existe. Então você pode analisar da seguinte maneira, ó, da veia cava para a aorta, a pressão aumenta. Da aorta para a veia cava,
a pressão diminui. A velocidade até os capilares diminui. Dos capilares até a veia cava aumenta, tá certo? Tudo que está apresentado aqui tem íntima relação com as características vasculares que eu apresentei a vocês nos slides passados. Então, ó, pressão da artéria para a veia cava, o que a gente considera? Ela diminui. Quando a gente analisa pressão artéria, arteríola e capilar, ó, artéria, arteríola e capilar, o que a gente observa na pressão? Ela diminui, tá certo? E a velocidade, professor? Quando a gente analisa a velocidade, vênula e veia aumenta. Então, das vênulas para a veia, essa velocidade faz o quê? Ela aumenta, tá certo? Bem, gente, se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga. Esse aqui é o meu Instagram. Se esse conteúdo ele te ajudou de alguma forma, se ele te proporcionou algum conhecimento que é importante, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho. No mais, um grande abraço e até a próxima. E não se esqueçam, eu só não falo um pouco mais sobre cada estrutura porque a aula ficaria muito extensa. Mas você pode associar cada informação dessa e entender por que cada um desses vasos possui essa nomenclatura e essa classificação. Tá certo?